Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E vamos para mais um estudo da Verdade da Vida, aula 672 pelo YouTube 301. Primeira parte, perguntas e respostas, e a segunda parte, estudo doutrinário. Então, primeira pergunta, feminino, 58 anos, casada. Minha filha tem 18 anos e toma remédios para ansiedade. Não sente animação para fazer nada, nem sair. O pai dela é alcoólatra. O que devo fazer? Bom, os filhos querem sempre ver os pais em harmonia. Então, há filhos que se automutilam quando os pais se separam porque eles se sentem culpados. Isso é a afirmação de vários psicanalistas, vários psiquiatras. Então, é preciso entender essa parte. Outro detalhe é que a maioria dos cônjuges se desesperam ao ver o marido, a esposa viciados em alguma coisa. Então começam a brigar, e isso raramente resolve o problema do vício. E não resolve, mas continuam brigando. O filho presenciando isso, ele vem uma tristeza muito forte. Indiretamente eles se culpam. Será que é por minha causa? Será que não é? Eu lembro uma ocasião, já faz quase 50 anos que aconteceu, eu estava na Bahia dando aula, aí a pretora Ilona, saudosa Ilona Fernandes, comentou que um dia foram lá na regional duas meninas, jovenzinhas de 13, 14 anos, e uma delas estava com espírito. A irmã disse o seguinte, olha, minha irmã está com espírito e ela quer falar com a pretora Ilona Fernandes. Aí ela que estava na porta falou, sou eu mesma. Então, do que se trata? Então ela disse o seguinte, a minha filha veio por intermédio de um espírito para falar com a senhora. Eu falei, então, entra que nós vamos conversar melhor o que está acontecendo. Aí a pretora Ilona falou, o que está acontecendo? Olha, esse espírito, ele se diz que é um menino. E aí a pretora Ilona, como antes de conhecer Seiichi Noe, fez parte do espiritismo, então ela disse o seguinte, me diga uma coisa, para verificar se era verdade o que elas estavam falando, me diga uma coisa que só eu sei. Aí a menina que não estava incorporada, falou o seguinte, sabe, quem mandou aqui foi um espírito do senhor Guilherme. Quando falou Guilherme, a pretora Ilona falou, tá bom, agora acredito. Porque esse Guilherme, alguns anos atrás, ele estava incorporado numa senhora e aí, quando a pretora Ilona conversando, se identificou qual era o nome e falou, escreva com o seu nome aqui, me dá o nome aqui que eu vou fazer um registro para o seu senhor, tá ok? Então, ele começou a entender e, posteriormente, ele se iluminou com as orações, a sutra sagrada que estava recebendo e começou a colaborar lá no mundo espiritual. Colaborar como? Com quem? E ele começou a ajudar a fazer o trabalho a menina que falou. O seu Guilherme, ele ajuda a professora Antônia Matsuo, lá no mundo espiritual, recolhendo os garotos que saem da classe, como eu. E então, a pretora Ilona falou, tá ok, tá bom, então, compreendeu que era verdade. Bom, então, exatamente o que aconteceu é esse fato. Então, a maioria dos cônjuges se desesperam ao ver o marido, a esposa viciado em alguma coisa. Começam a brigar, mas isso raramente resolve o problema. Então, pensa, eu falei, mas ele não entende. Eu falei, mas não entende. E continuam brigando por não conhecer a causa do cônjuge estar viciado. Não conhecer a causa. Se não entender a causa, não vai corrigir o efeito. Não adianta ficar brigando só vendo o efeito. É preciso ver a causa. Se ele bebe, deve ter uma razão para ele beber. Então, como que é esse problema? Como resolver esse problema? Todo mundo sabe que a fé resolve qualquer problema, desde que seja a fé correta. Desde que a fé seja correta. E o cônjuge,
pais ou cônjuge, os pais de um viciado, se acreditar que ele é viciado, é uma fé. Então tem fé de que ele é viciado. Acredita que então, mas não acredita que é filho de Deus. Esse é o problema. Acredita que é viciado. Conforme acredita que é viciado, ele continua como viciado. Então é exatamente isso que precisa mudar. Então precisa crer, acreditar que ele não é viciado, ele é filho de Deus. O que existe realmente é tudo que Deus criou, está no Gênesis capítulo 1. E Deus não criou nenhum viciado. Isso é uma ilusão, é um sentimento de fuga, que algumas pessoas têm algum sentimento muito forte que leva a beber. Então esse fato é que precisa corrigir. Então, leia o livro Oração tem Força, Oração tem Poder. Porque esse livro, no primeiro capítulo, capítulo 1, leia 10 vezes, 15 vezes, até entender e praticar. Pratique verdadeiramente o que ensina o livro. Olhe o marido como filho de Deus e pratique do jeito que está no livro. Aí é certeza que funciona, porque centenas de pessoas resolveram seus problemas de vício, seja lá bebida, seja lá jogo de carta, seja lá drogas, quando praticou e passou a vê-lo como filho de Deus. Então, nesse capítulo, eu citei o caso da senhora que sofria com o vício do filho, que era 25 anos viciado na bebida. Então, eu disse para ela o seguinte: a senhora vai repetir 5.000 vezes por dia: você é filho de Deus, amável e harmonioso, você é filho de Deus, amável e harmonioso. Ela falou: mas 5.000? Assim, para não ter tempo mais de pensar, nem pensar que ele é viciado, ok? Pergunta número 2. Feminino, 70 anos, viúva. Na minha família, há muita discórdia por causa de herança. O que fazer? Monte um grupo pelo WhatsApp dos herdeiros diretos. Dos herdeiros diretos, ok? Só dos herdeiros diretos. E diga: se continuarmos com discórdia, papai, mamãe, os avós que deixaram a herança, não vão liberar a herança, porque muitos ficam interessados somente no dinheiro, nem sequer visita o túmulo da pessoa que deixou a herança, não tem um pingo de gratidão, não agradece, nunca agradeceu e só pensa no dinheiro. Essa pessoa que deixou a herança fala: seus interesseiros, então não vou liberar a herança. E lá do mundo espiritual ele segura a herança, porque está esse conflito, essa desarmonia. Então, escreva no grupo: se quisermos que saia a partilha, precisamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, que o resto virá de acréscimo. Isto é, não é ficar rezando o dia inteiro, é amar, respeitar e viver em harmonia. Só assim que vai sair a herança. Amar, respeitar e viver em harmonia. Aí diga o seguinte: vamos visitar os túmulos dos antepassados que deixaram a herança para agradecer a herança que nos deixaram. Vamos lavar a superfície e levar flores. E cada um em sua casa faça a oração da religião que vocês são. Importante fazer oração para eles. Você que é da Seitione, você que escreveu, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para os antepassados. Em especial, façam 21 dias para essa pessoa que deixou a herança e agradeça bastante pelo fato de ter deixado essa herança, ok? Pergunta número 3. Masculino, 28 anos, solteira. Por que está dando errado tudo em minha vida? Por que com 28 anos não consigo guardar dinheiro para comprar um carro? Será mesmo que estou amando ou só uma ilusão? Você está começando a entender. Será mesmo que estou amando ou é só uma ilusão? Bom, se você não ama o papai, não ama a mamãe ou os irmãos, se não ama, não tem sorte na vida. A tendência é dar tudo errado. Porque Cristo deixou bem claro: se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Se queres chamar-me, perdoai 70 vezes 7. Então, ele falava assim: se você amar os pequeninos, lembra de mim. Então, é isso, Cristo sempre falava: amai os pequeninos, agradecer papai e mamãe, honra teu pai, honra tua mãe, honra teu pai e tua mãe. Essa gratidão com o papai e com a mamãe é fundamental. Por esse motivo que na revelação divina diz: dentre as pessoas mais importantes, veja bem, a revelação divina começa com o verbo
reconciliar. Reconcilia-te com todas as coisas da terra. Mais adiante, diz, dentre as pessoas mais importantes são os vossos pais. Dentre as pessoas mais importantes para você amar são os vossos pais. Por que que Deus disse isso? Porque o fato de estar junto com os pais é uma vontade de Deus, porque nas outras encarnações vocês não viveram em harmonia. Alguma coisa aconteceram. E aí o anjo falou, a próxima encarnação, aquele fulano que você está tendo umas intrigas, ele vai ser seu pai ou vai ser seu filho. Então, isso faz com que Deus coloque as duas pessoas para aprender a amar e perdoar, juntos na mesma família. Esse é o motivo de amar, por isso que as pessoas mais importantes são os vossos pais. Se você não ama papai nem mamãe ou os irmãos, é lógico que as coisas não dão certo. Outro detalhe, se você não tem gratidão por tudo, o dinheirinho que você ganha no trabalho, tenha gratidão pela comida, pela casa que você está, agradeça a papai, a mamãe. Outro detalhe, você colabora, se você vive com os pais, você colabora com uma parte do seu salário para a despesa da casa. Faça isso, dê um pouquinho que seja. Ó, mamãe, daqui é para o arroz e feijão. Tá, pronto. Parece que você vai ficar comendo? Ao contrário, esse dinheiro vai multiplicar. Então, ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça, quando Cristo falou essa frase, na época, justiça está ligada a Deus, está justo com Deus. Isso não é justiça essa justiça comum aqui da terra, não. É justiça divina, justiça de Deus, que é amar, respeitar, seguir Deus. Então, e Deus, a justiça de Deus está junto com Deus, que quer amar os vossos semelhantes, amar papai e mamãe, perdoar 70 vezes 7, é isso. E como que se consegue a conquista o reino de Deus? É perdoando e amando o próximo, é perdoando e amando o próximo. Ou seja, em outras palavras, o grande problema é o nosso ego. O ego que não quer perdoar, o ego que reclama, o ego que xinga, o ego que não tem gratidão, essas coisas que prejudicam. Então, como prevalece a lei da semelhança no mundo celestial, semelhante, no mundo espiritual também, semelhante atrai semelhante, então se o seu sentimento é de amor, perdão e gratidão, você vai sintonizar com Deus, porque Deus é amor, perdão e gratidão. Deus é amor, Deus ama, indistintamente perdoa. Deus não guarda ressentimento, não guarda rancor de nada. Mesmo aqueles que fizeram blasfêmia contra Deus, falando que Deus não existe, o que Deus perdoa, sabe que está equivocado e um dia ele vai despertar. Então, tenha essa paciência divina de amar o próximo e saber esperar. Este é o segredo. Então, e como se consegue o reino de Deus? Amando, perdoando, amando e perdoando. É isso. Ame seus pais, ame seus irmãos. Leia o livro Buscando o Amor dos Pais. Outro detalhe, o Dia de Finados foi criado oficialmente quase o ano 1000, 2 anos para completar o ano 1000, pela Igreja Católica, com a celebração fixada em 2 de novembro. Ela foi idealizada por um abade de Odilo, da Abadia Beneditina de Cluny, da França. Então ele criou essa data para lembrar, manifestar o amor aos nossos antepassados. Eu acho isso daqui muitíssimo importante, esse abade, que era o chefe de um convento lá, em Cluny, na França, então criou essa data muito importante. Então, esse Dia de Finados não foi criado não simplesmente para viajar. Muitas pessoas usam finados para viajar, mas o objetivo principal foi para manifestar a gratidão aos nossos antepassados. Você pode viajar, mas antes de viajar, ou um dia antes, 2 dias antes, visite o túmulo dos antepassados por parte do pai e da mãe. Lave a superfície, leve flores naturais. E em casa, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. É bom, antes de ler a Sutra, fazer o Pai Nosso, que os antepassados seus, com certeza, eram cristãos. Então, faça isso
Todos os dias você vai ver como a sorte vai começar a mudar e logo, logo você vai ter o seu carro. Masculino, 49 anos, casado. Por que precisamos passar por tantas provações para ter paz? Bom, nós temos que focar, aprender com aquele que é bastante iluminado, para aquele que tem bons exemplos, que foram grandes homens, e não se espelhar de uma forma inversa. Tem muitas pessoas que, para justificar o seu erro, ficam comentando, mas o fulano também fez isso, o fulano também fez isso. Você quer evoluir ou você quer regredir? Se você quiser regredir, se espelhe naquele que está fazendo coisa errada. Mas se quiser evoluir, se espelhe naquele que foram vencedores, exemplos de pessoa. Então, aí que está o detalhe. Estou citando o pretor Adelino Pita, eu lembro direitinho, ele tinha uma associação na zona oeste de São Paulo e fiz 2 seminários na associação dele. Ele me pediu, aí eu lembro que ele me disse que com 26 anos ele estava aposentado por invalidez permanente, porque sofria problema cardíaco e na ocasião, na época, não tinha cura pela medicina. Bom, então, eu lembro que ele, se ele tivesse alguma coisinha mal entendido com alguém, ele ia até o local dessa pessoa onde trabalhava, onde morava, para pedir perdão. Ele fazia questão de pedir perdão, porque ele não queria carregar sentimento de culpa. Então, fazendo tendo essa atitude de pedir perdão, humildemente pedir perdão pela forma um pouco rude que ele falou, isso já deixava aliviado. Outra pessoa falou, não, imagine, pretor, imagine, eu não estou ressentido não, mas só de ouvir isso já deixava-o feliz. Então as provações têm por objetivo fazer o homem evoluir espiritualmente. E não é um castigo de Deus, não. Deus não castiga, Deus não é cruel. Para que seus filhos possam evoluir, Deus não criou o inferno, tá? Não é criação de Deus. A lei do karma, então se a pessoa sofre, é por causa da lei do karma. Então Deus não castiga ninguém, mas criou a lei da causa e efeito, que é a lei do karma. Importante, né, conhecer dessa lei é que quem planta, colhe, quem dá, recebe, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é a lei do karma. Então, se a pessoa começa a entender que o karma funciona dessa forma, ele vai começar a policiar a sua própria mente. A palavra karma, ela vem do sânscrito. Essa linguagem tem mais de 3.500 anos e começou na Índia. Atualmente é uma língua morta. Dentre elas temos o latim, o grego arcaico, o egípcio antigo, o sumério, o hitita, o fenício, etc., etc., né? O egípcio antigo também, todas essas línguas são mortas. E para nós o latim já é um exemplo. As provações visam o ser humano compreender, fazer com que o ser humano compreender que o que está acontecendo agora são colheitas que ele plantou no passado, seja na infância, adolescência ou encarnações anteriores, é passado. Então, para corrigir isso, ele vai entendendo que isso, eu estou colhendo coisa ruim, então quero colher coisa boa, vou plantar coisa boa. Então vem aquela situação. Fazer o bem, amar o próximo, fazer caridade, você está fazendo para quem? Aparentemente é para o outro, mas para você mesmo, porque aquilo volta para você. Aquilo volta para você. Então, essa atitude de fazer o bem para o próximo nos faz sentir bem, nos dá alegria, aquela alegria porque nós estamos sendo úteis a alguém. Então, isso nos preenche a alma. Então, as provações, na verdade, são projeções do que nós plantamos no passado, seja no passado, na vida passada ou na vida anterior. Então, em outras palavras, é conhecer a si mesmo, conhecer a si próprio e corrigir as falhas. Confúcio disse o seguinte, errar é não corrigir o erro cometido. Se você descobrir onde foi seu erro, corrija, aí você não é que errou, não é que pecou, aprendeu a não fazer corretamente, ok? Pergunta número 5. Feminino, 73 anos, solteira. Tenho um relacionamento difícil com meu filho de 33 anos. Como reverter isso? Bom, o ser humano tem 5 desejos. Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido,
ser útil e ser livre, ok? Desejo de ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. O relacionamento torna-se difícil quando um dos 5 desejos não é atendido. Quando um dos 5 desejos não é atendido. Ele não está se sentindo amado. Ah, mas eu amo. Bom, sempre foi assim. Então, pergunto-lhe, quando ele nasceu, você era solteira, engravidou dele, não foi? Se isso aconteceu, com certeza ficou abalada, porque você não era casada. Se você nasceu, você tem 73 anos, deve ter nascido no ano de 1952. Foi o ano que eu comecei na Seitonoye. Então, nessa época, era um tabu a mãe solteira, ser mãe solteira, e seu filho nasceu nessa época. Então, diante disso, como que você se sentiu estando grávida, sendo solteira? Você rejeitou seu filho. Esse sentimento de rejeição é o que marcou muito no inconsciente do seu filho. Depois que nasce, ah, meu filho querido, ainda bem que eu não abortei, meu filho querido, tudo é bonito depois que nasce. Mas esses 9 meses foi um tormento para o seu filho, porque você ficava insatisfeito, pensou em como fazer para não ter o filho, não sei o quê, alguma coisa assim, você deve ter pensado. Então, ele ficou muito magoado, muito sentido, muito ressentido. Então, precisa limpar esse detalhe, tá? A reação da mãe de não querer gravidez, isso, para quem está fora, imagina que é para o filho, para o filho que esperou tanto tempo. Pode ver, ele esperou tantos anos, muitos anos, para poder voltar para a Terra, e quando acontece isso, da mãe ficar grávida, não quer o filho. Então, o filho esperou 15 a 20 anos, no mínimo 15 anos, 20 anos, para poder reencarnar, e quando ocorre essa oportunidade, a mãe não quer a gravidez. Então, isso magoa muito, 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 muito. Então, como resolver o problema? Leia o livro Educação do Renascimento, atentamente, e pratique o que ensina o livro. E pratique dessa forma, e todos os dias, oração do perdão, muito obrigado, meu filho, muito obrigado, oração do perdão, e em outro horário, o agradecimento com 1 quilo de feijão, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Todos os dias sem falta, todos os dias sem falta, quem planta colhe. Quem cedo madruga é aquele que tem sorte. Então, aquele que se dedica é aquele que colhe. Aquele que planta, colhe. Aquele que trabalhou, tem colheita. Mas aquele que não trabalhou, não tem nada que colher. Da mesma forma, então, trabalhe isso, se dedique para o seu bem e para o bem do seu filho. Muito obrigado, filho, muito obrigado, muito obrigado. Mamãe ama você, você é um filho querido, muito obrigado. Me perdoe quando fiquei grávida de você, que eu tive uma reação totalmente não de mamãe, mas de rejeição. Me perdoe por causa disso, e pratique a oração do perdão, ok? Então, pensando nessa época, faça 40, 50 orações de perdão por dia, na parte da manhã, e à tarde agradeça 1 quilo de feijão. Fale como amiga no dia a dia, fale como amiga, lembre-se que ele cresceu. Muitas vezes os pais esquecem que já não é mais criança e se dirige como criança, fazendo sermão, dando bronca. Então ele reage retrucando, ignorando ou falando de forma áspera também. Okay? Então, haja como mãe, amiga e mãe, não simplesmente com autoridade, porque isso, veja dos 5 desejos, desejo de ser livre. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele reage com uma forma, eu não sou mais criança, ele não fala isso, mas ele pensa, eu não sou criança, por que me trata como se eu fosse adolescente? Então, cada coisa no seu devido lugar. Pergunta número 6. Feminino, 50 anos, separada. Como curar da dependência emocional? O medo de ficar sozinha. Bom, acredito que isso aumentou depois que você se separou. Aí você ficou sozinha. Então, acredito que essa separação do marido deixou uma ferida muito forte em você. Talvez você pense, se eu tivesse conhecido Seitonoye na época, eu não teria me separado. Pode ser que ele pense dessa forma. Então, leia lições para o cotidiano e pratique a oração do perdão 40 vezes por dia. Agora, por que você se separou? Você que sustentava o marido, uma vez eu falei isso para uma mulher, já falei para várias pessoas,
Por que você separou? Porque você sustentava o seu marido? Ele não trabalhava, só vivia no bar, jogando? Não, muita maioria, todos eles falam, não, ele era muito bom, mas era o gênio dele, tal. Mas você sabia como ele era o gênio, tá? Então, a fase de namoro é para conhecer o outro, conhecer melhor o outro. Então, muitas vezes, jovens, na fase de namoro, não procuram entender, conhecer melhor o futuro marido ou a futura esposa e depois reclama. Então, bom, aconteceu, mas então agora, o que você tem que fazer? Ler o Lições para o Cotidiano 40 vezes por dia. E agradeça, porque tem muitas coisas que ele te ajudou. Veja o lado bom, ele te ajudou em muitas coisas. Leia 2 sutras por dia para os antepassados. Chuva de néctar da verdade e palavras de manhã e palavras do anjo à noite, ok? Participe das reuniões da Seichone, participe. Procure ter uma agenda lotada, cheia de atividades, para lá, para cá. Aí não vai sentir mais vazio. Pergunta número 7. Feminino, 40 anos, solteira. Como posso mudar a minha falta de ânimo para fazer as coisas cotidianas da vida? Eu vou falar para você aquilo que eu fiz. Leia Dinamize Sua Capacidade, 10, 20, 30. Eu li mais de 50 vezes, tá? E depois o livro dos jovens. E leia também o livro Buscando o Amor dos Pais. É impossível você, lendo esses 3 livros, 10 vezes cada um, você não mudar o ânimo. Outro detalhe, agradeça a papai e mamãe toda hora que puder. Acordar já fala obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. Pelo menos 20 vezes fala obrigado papai, obrigado papai, obrigado papai. 20 vezes obrigado mamãe, obrigado mamãe, obrigado mamãe. Ok? Aí, outro detalhe, por acaso você é filha caçula? Se sim, volte para a infância. Mais ainda, volte para a barriga da mamãe e leia o livro Desperte o Talento da Criança. Nesse livro tem uma senhora, um relato muito bonito de uma senhora que estava tendo problema com o filho. E o filho que ia para a escola contente, que era dócil, harmonioso, de repente mudou a atitude. Ele ficou mal criado, xingava o pai, xingava a mãe, quando o pai estava jantando dava um soco, quando não queria ele jogar, empurrava a comida. Aí a mãe foi lá na Seichonoye, lá do Japão. Aí o pretor que atendeu falou, você precisa renascer. Ela renascer, ela entendeu. Voltou para a barriga da mamãe, para a infância, mais ainda para a barriga da mamãe, e começou a mentalizar. Com certeza papai e mamãe estão me esperando eu nascer. Papai e mamãe estão esperando eu nascer, que eu sou a primeira filha, estão esperando eu nascer. Muito obrigado papai, muito obrigado mamãe. Aí ela começou a mentalizar. Agora eu já estou com 1 ano, 2 anos. Aí agradece papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. Aí quando eu tinha uns 3 anos, ela lembrou que ela era muito revoltada, porque o pai estava sempre vivendo um período e outro estado por causa da transferência do trabalho e voltava a cada 15 dias, então 15 dias ele não via o pai. E a mãe ocupada com o trabalho, porque ela trabalhava para ajudar no sustento da família. E com isso, ela deu muito trabalho para os pais. Então foi quando começou a falar, obrigado papai, me perdoe papai, obrigado mamãe, me perdoe, porque eu fui muito grosseira com a mamãe e com o papai, muito obrigado, eu tinha tudo e os senhores me davam tudo e eu era grosseira. Aí fui pedindo perdão para a mãe, arrependeu do fundo do coração essa atitude de quando ela era criança. E o resultado é que o filho mudou a atitude, o filho voltou a ser aquela criança dócil, amável, bondosa, não xingou mais o pai, não xingou mais a mãe, voltou a frequentar a escola. Então, tudo isso é consequência, ok? Bom, vamos para mais informação. Perguntas, quem quiser fazer pergunta, é para mandar o e-mail para estudoaverdadedavida.tudo.junto, @sni.org.br. E quem quiser uma orientação pessoal, pode se dirigir à sede central, em São Paulo, Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, desce no metrô Conceição e vai lá, pede orientação. Se apresenta lá na recepção, aí a recepcionista vai te conduzir para a sala de orientação. Mas caso queira comigo, aí tem que agendar, porque tem muita gente na fila. É por telefone operadora 11,
telefone 5014-2258. Repetindo, operadora 11, telefone 5014-2258. Muito obrigado, daqui a pouco voltamos para a parte 2. Cada sorriso conta uma história. Cada história traz uma sabedoria. Vocês são a essência da nossa comunidade, a luz que ilumina o caminho das novas gerações. Está chegando o Seminário da Terceira Idade, no dia 16 de agosto de 2025. Um encontro que celebra suas experiências e valoriza suas contribuições. Aqui, vocês terão a oportunidade de compartilhar saberes, participar de atividades e conectar-se com outros que, assim como vocês, fazem a diferença. Cada um de vocês possui um legado que merece ser reconhecido. Suas histórias de vida e suas superações são as raízes que sustentam nossa sociedade. Vamos celebrar a riqueza dessa trajetória. Sonhar é um ato de coragem. Tenha um sonho grandioso, independente da sua idade. Nunca é tarde para reinventar-se e buscar novas possibilidades. Neste seminário, vamos abrir as portas para novos horizontes. O que vocês aprenderam e viveram até aqui é uma fonte de inspiração para todos nós. E agora, venham novas descobertas e novas amizades. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp ou e-mail da Pomba Branca e da Fraternidade. Venham juntos celebrar a sabedoria que vem com o tempo. No Seminário da Terceira Idade, vamos sonhar, aprender e transformar nossas vidas. Esperamos por vocês! Muito obrigado. Então vamos para a parte 2, que é estudo doutrinário, mas antes vamos dar os tradicionais abraços, tá? Então vamos lá. Abraço para Matilde, Rio Preto, São José do Rio Preto. Este programa é uma bênção. Assisto toda quarta-feira. Muito obrigado, Matilde. A Maria Aparecida Daralana de Almeida, não colocou a cidade. Regional Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Vera Silva. Abraço para Flávia Lume, não colocou a cidade, esqueceu a cidade. Regional Catete, Adão Gurgel já várias vezes já deixou mensagem no chat. Santa Catarina, São José, Mara de Jesus. São José do Rio Pardo, Elizabeth Gabriel. Edivana Luiz Pereira, Leonel, não deixou a cidade. Catingá, São Paulo, São José do Rio Preto. Isabel Cristina Pavanato. Birigui, Laís Semaronese. Arara, São Paulo. Então vamos para Verdade da Vida, volume 40, página 63. E aqui diz o seguinte: como conseguir um parto sem dor? É isso que explica esse capítulo. E aqui menciona o seguinte: a dor do parto também não existe originariamente, sendo uma ação da mente. O parto não é uma doença, portanto é natural que ocorra sem nenhuma dor. Só ver os animais. Você não vê cachorro, gato, animais assim gritando de dor. Então há um livro de certo autor intitulado Método de Parto Tranquilo e Indolor. E ele explica: ao engravidar, a gestante deve mentalizar constantemente que não irá sentir dor alguma na hora do parto. Ao engravidar, mentalize que na hora do parto não vai sentir dor. Então isso me fez lembrar que quando na década de 75, 76, anos de 1975, 76, eu ia no dentista. Então no caminho eu ia mentalizando:
na hora não vou sentir dor, na hora não vou sentir dor, na hora não vou sentir dor, na hora não vou sentir dor. E uma ocasião, esse dentista, que era um amigo de infância, ele disse: oi, Heitor, eu sei quando a pessoa sente dor, você não sente dor. É, porque no caminho eu vou mentalizando. Na hora que estiver sentado naquela cadeira, eu não vou sentir dor, não vou sentir dor, então não vou sentir dor. Eu estava sugestionando a mim mesmo, não vou sentir dor, não vou sentir dor. Então é isso que ele fala. Ao engravidar, a gestante deve mentalizar constantemente que não irá sentir dor alguma na hora do parto. Então ela vai jogando essa informação para o subconsciente. Isso que acaba acontecendo. É um método de autossugestão. Então veja bem, lembra do Émile Coué? Émile Coué, ele era farmacêutico, ele assistiu algumas apresentações, Dr. Ribot e outros, e eles hipnotizavam. E o Émile Coué, ele viu que não era eficiente, mas não era eficaz. Eu lembro que o professor de pós que eu tive, ele falava sempre muito sobre a diferença de eficiente e eficaz. Tem jogador que é eficiente, corre, mas nunca marca gol. E aquele que é eficaz, que dá um chute só, o único chute que deu na partida, ele marca o gol. Então, esse é mais eficaz. Então, da mesma forma, então, Émile Coué começou a analisar uma forma para não hipnotizar e sugestionar sem a hipnose. Então, ele começou a analisar, ele chegou à conclusão que para ser sugestionada, precisa gravar no subconsciente. Gravar no subconsciente. E como que se grava? Nós fizemos isso na infância, para gravar tabuada, repetindo, aí grava no subconsciente. Cristo sabia desse detalhe, por isso quando ele disse para Pedro, quando Pedro perguntou, quando alguém nos aborrece, tá bom perdoar 7 vezes? Aí Cristo falou, não digo 7, mas 70 vezes 7. 7 vezes você não é suficiente para gravar. Então, repetindo 70 vezes, 60, 70, 80, 100 vezes, até gravar, é repetindo. É assim que nós chegamos no subconsciente. O consciente repete na hora, mas não registra igual o subconsciente. Então, é um método de autossugestão específico para a gravidez e o momento do parto, mas só isso não garantirá um parto sem dor. Para que o parto seja completamente indolor, é imprescindível que o cotidiano da gestante também seja sem dor. Isto é, ela deve levar uma vida cotidiana sem sofrimentos mentais. Então, para que o parto seja sem dor, também no dia a dia não deve carregar sentimentos mentais, sofrimentos mentais. Então, se guardar dores mentais como ressentimentos por ter brigado com alguém, mágoa por ter se desentendido com a sogra, rancor contra o marido, na ocasião da menstruação, do parto, esses sofrimentos e dores acumulados manifestarão no corpo como somatório, como consequência das dores que você guardou. É esse detalhe que é fundamental, ok? Então, na página 67 e 68, aqui, vamos lá para a página 67 e 68, aqui diz o seguinte, pariu sem dor um bebê que estava sentado. E aqui o mestre Masaru Taniguchi, ele cita um caso, aqui diz que, número 1, desarmonia com os sogros causou mal de pote. Mal de pote. Eu ficava pensando, que mal de pote é esse? Normalmente a gente não ouve falar sobre essa doença. E mal de pote, havia essa doença muito comum na época que o mestre escreveu. Então, o mal de pote é uma forma de tuberculose, segundo os médicos, que afeta a coluna vertebral. É uma infecção que geralmente se espalha pela corrente sanguínea do local primário, muitas vezes o pulmão para a coluna. Então, esse sentimento que vai se manifestando como mal de pote, afetando a coluna, uma tuberculose na coluna. Então, aqui diz o seguinte, minha esposa, o mestre citando, minha esposa estudou na escola secundária feminina de Takaoka, da província de Toyama, onde a senhora S. também passou a estudar, mas à época bem posterior. Ou seja, a professora Teruko estudou nessa escola, mas muitos anos antes, pela idade, muitos anos antes. Antes,
de casar-se, a família S, pulando aqui um trecho, no último parágrafo dessa página, página 67, antes de se casar, a senhora S e a do noivo haviam combinado que a união seria efetuada sem regime de Mukoyoshi, por ser filha mais velha, por ser a filha mais velha. Entretanto, ao oficializarem o noivado, os pais do noivo mudaram de ideia e começaram a exigir que ela adotasse o nome da família deles. Em vez do filho, passaram a usar o nome da família dela. Então, combinaram antes. Isso acontecia no Japão, não sei se ainda acontece hoje, mas era tradicional o filho mais velho sempre ficaria herdeiro da família, mas tinha que cuidar dos pais, também cuidar do oratório e dos túmulos dos antepassados. E também, quando a família não tinha homens, filhos, somente mulheres, então iria pedir para o noivo, que ia casar com uma das filhas, adotasse o nome da família, para que desse continuidade ao nome da família, para que a família não perdesse a continuidade. Então isso era muito comum. O professor Seicho Taniguchi é um caso que aconteceu, porque o mestre Masato Taniguchi só teve uma filha, que era a professora Emiko Taniguchi. Então pediu mas ela casou com um homem, que era o professor Seicho, que também era filho único, mas ele adotou o sobrenome Taniguchi para dar continuidade ao sobrenome Taniguchi. É assim que aconteceu. Então isso é muito comum, era muito comum no Japão. Mas isso, a desarmonia começou a acontecer porque, entretanto, ao oficializarem o noivado, os pais do noivo mudaram a ideia e começaram a exigir que ela adotasse o nome da família deles, em vez do filho passar a adotar o nome da família dela. Então, aí começou uma intriga. Isso fez com que ela guardasse ressentimento. E na página 71, aqui diz o seguinte, na página 70, na primeira linha, os sogros mandaram para a casa dos pais dela para tratar. Então, ela ficou muito doente, então os sogros mandaram para a casa dos pais dela para se tratar. Chegando na casa dos pais dela, a mulher, ela ficou boa imediatamente. Então, veja bem, ela ficava doente quando ficava na casa do sogro e da sogra. Quando ficou doente, o sogro e a sogra mandaram para a casa dos pais dela. Aí ela ficava curada. Retornou para sua casa, adoeceu novamente. Quando retornava para a casa dela, que era junto com o sogro e a sogra, ela adoecia novamente. Foi para a casa dos pais e melhorou novamente. Voltou para a casa dos pais e melhorou. Isso repetiu umas 5 ou 6 vezes. Então, aí que está um caso. Já meia palavra basta para a pessoa possa entender. Né? Então, uma palavra basta para a pessoa compreender. Então, isso que aconteceu era ressentimento que ela guardava do sogro da sogra. Fui visitar, aí o marido foi transferido para a ferrovia de Osaka e passaram a morar perto da minha casa. Aí o mestre escreveu o seguinte, fui visitá-la, como a professora Teroko estudou na mesma escola, mas ela não tinha relacionamento lá na escola. Mas sabendo que estudou lá, então ele disse o seguinte, fui visitá-la e expliquei-lhe demoradamente. O mestre que falou, você está errada em nutrir ódio contra seu sogro e a sogra. Qualquer que seja o nome que alguém adote, é simples questão de filiação temporária do mundo fenomênico. Então, ficar guardando ódio por causa disso, é somente nessa encarnação que você vai adotar o sobrenome. Aonde quer que vá, o ser humano é filho de Deus. Essa é a verdadeira filiação. Então, aonde quer que você vá, o homem é filho de Deus. Deve, portanto, acreditar que a circunstância em que vive agora é melhor. Nisso, ela se curou imediatamente das dores nas costas, que nada mais eram que a manifestação do sentimento de ódio e não perdoar. Então, a coluna, no livro Assim se concretiza o bem, o professor Seicho mostra o seguinte, ele fala assim, que a coluna corresponde ao eixo do corpo humano, e cada vértebra corresponde a uma geração.
Então, veja, onde que afetou o problema, essa doença, nessa mulher, nessa senhora, afetou a parte aqui. Não era muito embaixo, mas um pouco mais para cima. Então, era a coluna, a parte da região que representava os pais, o sogro e a sogra. Por isso que, quando ela perdoou o sogro e a sogra, a doença desapareceu. Na página 71, é melhor não abortar. O fato do bebê se alojar no ventre materno não ocorre absolutamente por obra humana. Então, quando ela ficou grávida, mas aí o bebê estava sentado. É obra de Deus, e foi Deus quem alojou o feto no seu ventre. Não cabe a você fazê-lo crescer. Se você tivesse de dar ao feto os nutrientes necessários para crescer, desgastando os seus ossos e sua carne, você ficaria desnutrida e com carência de cálcio, agravando a tuberculose. Mas, se Deus colocou em seu ventre o ser humano, que ela estava grávida, se Deus colocou em seu ventre o ser humano, Deus, proverá de todos os nutrientes necessários. Esta é uma frase muito importante que as mulheres que estão grávidas, mas ela é tão magrinha, será que ela vai conseguir, não sei o quê? Então o mestre escreveu, falou para ela, se Deus colocou no seu ventre um ser humano, Ele o proverá com os nutrientes necessários. Portanto, você jamais ficará debilitada por causa da gravidez. Fique tranquila. Então, essa palavra dita pelo mestre fez com que ela gravasse bem. E por incrível que pareça, apesar do feto absorver os nutrientes da mãe, ao invés de enfraquecer, ela se fortalecia cada vez mais. Logicamente, a gestante engorda na barriga, mas a senhora essa engordou também no rosto, nos braços, passando a ter um filho robusto e saudável. Então, exatamente porque ela acreditou na explicação do mestre, se Deus colocou uma criança na sua barriga, é porque Deus fará com que tudo dê certo. Aí, na página 72, cura-se da doença gástrica crônica da mãe. A senhora essa escreveu para a mãe comunicando que estava com a ótima saúde graças a Setionê. Pois o médico havia dito que a recuperação seria muito difícil. Então a mãe não estava acreditando, porque estava acreditando mais na palavra do médico. Mas como a mãe morava longe, então ela foi lá. E assim foi se aproximando a data do parto. A mãe viajou lá da casa dela para ver a filha, o primeiro parto da filha mais velha. E também para se certificar o estado da saúde dela. Na verdade, não acreditava que a filha, que fora acometida de mal de pote e aconselhada pelo médico a abortar o bebê, estivesse realmente bem. Então a filha estava com mal de pote e os médicos sugeriram para abortá-la. Mas ela não abortou e estava muito bem. Então a mãe falou, está doido, que negócio é esse? Na manhã do dia seguinte, a sua mãe desembarcaria na estação de Sumiyoshi. A senhora S. foi até lá buscá-la e encontrou muito emagrecida. Era a mãe que foi visitar a filha para cuidar da filha. A filha viu que a mãe estava muito magra, saúde fraca. Soube então que 4 ou 5 meses antes ela sofria diarreia causada por intoxicação alimentar. Aí a filha soube que a mãe, algum tempo antes, sofreu de diarreia, causada por uma intoxicação alimentar. O médico lhe deram um remédio para curar a diarreia. Olha que coisa interessante. Então, ela estava com diarreia, o médico deu um remédio para curar a diarreia. Mas tomando, a mãe ficou com prisão de ventre. Tomou, mas era muito forte, alguma coisa assim, que a diarreia se transformou em prisão de ventre. Então, o médico lhe dava um laxante, por sua vez, para desencadear a diarreia. Então, dava a diarreia, dava um remédio para parar com a diarreia. Aí dava prisão de ventre. Então, para acabar com a prisão de ventre, dava um remédio para ter diarreia. Aí ficou nesse vício. Assim, ela tomava remédio contra a diarreia e ficava com prisão de ventre. Então, ingeria laxante e ficava novamente com diarreia. Repetira isso várias vezes. Por fim, o aparelho digestivo já estava debilitado, já não digeria mesmo o arroz. Aí o mestre falou o seguinte, no dia seguinte, a senhora S. levou a mãe à minha casa. Eu estava, então ela levou a mãe
na casa do mestre. Eu estava ausente, mas a minha esposa as recebeu e contou-lhe que antes também tivera problema de gastrointestinais e que ficaram completamente curada após mudar o modo de pensar e abandonar os medicamentos. Com a intenção de ficar 2 meses com a filha, a senhora mãe trouxera um baú de bambu traçado com remédios, cheio de remédios e folhas contendo explicações detalhadas do médico. E nessa folha, nessa folha continha também 10 normas. O médico escreveu 10 normas que um doente deveria seguir. A primeira delas, jamais se esqueça de que você é uma pessoa doente. Era uma recomendação totalmente inversa dos ensinamentos da Seichonen. Então, como a palavra tem poder, ainda mais dita por um médico, o médico não esqueça que você é doente. Não esqueça que você é doente. Então, tinha que ler aquelas normas fundamentais do médico. E com isso ela continuava doente. Aí o mestre explicou, é muito fácil curar dessa doença. A professora Teruko, é muito fácil curar dessa doença. O que a senhora tem não é doença, é fobia por doença. E isso não existe. A partir de amanhã, faça um bolinho de arroz bem durinho, coma-o com nabo curtido e sal. Coma tudo o que quiser, sem temor, sem medo. A senhora já está curada. Procure esquecer-se da doença e pense que é saudável. Procure esquecer-se da doença e pense que é saudável. Pelo visto, a mãe da senhora S, era uma pessoa simples e aceitou essas palavras com humildade. No dia seguinte, fez um bolinho de arroz e comeu. O estômago não adoeceu. Até então, antes das refeições, tomava um remédio para auxiliar a digestão. Comia a papa de arroz e depois tomava outro remédio. Mesmo assim, arrotava mais de 100 vezes e sentia muito dor estomacais. Entretanto, ela deixou de tomar remédio e comeu o bolinho de arroz com nabo curtido. Bom, e assim foi fazendo. Desde então, desapareceu por completo a doença gastrointestinal, que persistia apesar do tratamento médico, que durou 4 ou 5 meses. Então, ela deixou de tomar o remédio e começou a seguir a recomendação da professora Teruko. Faça isso e não fique com medo. Então, muitas vezes, o medo que causa isso daí. Tá? Na página 76 diz o seguinte, apesar da ruptura precoce da bolsa, pariu sem dor um bebê que nasceu sentado. Aí, então, essa senhora que estava grávida, rompeu a bolsa e nasceu um bebê que estava sentado. Então, aqui explica. Então, afirmei ao marido, não se preocupe, vai correr tudo bem, pois o mundo criado por Deus não ocorre esse tipo de complicação. Novamente, a orientação do mestre. Não se preocupe, vai ocorrer tudo bem, pois no mundo criado por Deus, o mundo celestial, não ocorre esse tipo de complicação. No mundo celestial não tem doença, não tem miséria, não tem sofrimento nenhum. Eu já havia explicado à senhora essa sugestão do parto sem dor. É muito simples. Durante a gravidez, pratiquei, então, aí o mestre disse, pratiquei meditação em Shinsokan com ela, e ao concentrarmos a mente, dizia solenemente em voz audível 2 a 3 vezes o seguinte, na hora do parto, você não sentirá dor em hipótese alguma. Na hora do parto, você não sentirá dor em hipótese alguma. É o poder da palavra. Ela gravou isso que ia acontecer, que na hora do parto não iria acontecer dor nenhuma. Bom, aí, então, o médico novamente, o marido novamente me consultou e eu lhe disse nessa ocasião, entregue tudo nas mãos de Deus, confie em Deus, tudo correrá naturalmente bem. Confie tudo em Deus, tudo correrá de forma, tudo muito bem, tudo bem. E o marido dela acreditou nisso, ela também acreditou. Aí aconteceu o seguinte, aí a bolsa estourou. Vendo isso, minha esposa pediu à mãe que se retirasse do quarto, a mãe da moça que se retirasse do quarto. Por quê? Se a senhora mostrar esse semblante de preocupação, vai incutir medo na parturiente, isso não é bom. Então veja que quando a pessoa fica com medo, o medo faz com que o couro desarranje. Então a mãe está muito preocupada, que a filha estava lá, e era preocupada com aquela cara, com aquela fisionomia de preocupada, isso ia sugestionar a filha que estava na hora do parto. Não se preocupe com a sua filha, pois eu estarei aqui.
Desse modo, minha mulher ficou com a parturiente e o bebê nasceu 3 minutos depois, sem nenhuma dor. Olha que a bolsa tinha estourado, mas ela nasceu sem dor porque o mestre já tinha falado. Na hora do parto, você não vai sentir dor. Na hora do parto, não vai sentir dor. E por que o bebê nasceu sentado? Aqui uma outra explicação, na página 109. Aliás, o bebê em posição anormal, porque não havia harmonia mental entre marido e mulher. Isto é, estavam mentalmente em posições inversas. Não estava correta a relação céu e terra, masculino e terra feminina. É comum ocorrer esse tipo de parto quando a esposa ocupa uma posição considerada masculina e o marido feminina. Então inverte toda a situação. Não é questão de machismo, é questão de natural, as coisas naturais, tá? Então aquilo que deve ser ficar em cima, fica em cima, que ficar embaixo, mas não inverter a sequência, não inverter a ordem. Ou seja, homem, mulher, mulher. Então a mulher tem que ser dócil, feminina, meiga, e o homem agir como homem, com palavras firmes, fortes e não totalmente inverso. Então o comportamento, não está falando para ser machista, nada disso, é o comportamento, a mulher como mulher, ser meiga, dócil, feminina. Essa é a função da mulher. E o homem agir como homem. Entretanto, eu citei anteriormente que a senhora S havia contraído mal de Pote. Tinha compreensão física pouco desenvolvida e engravidara logo após a cura. Assim, suas mamas eram pequenas, que os mamilos pareciam 2 feijões grudados numa tábua. Quando eu li essa parte, comecei a dar risada. Descrição, uma tábua com 2 feijõezinhos. Porém, apesar disso, ao nascer o bebê começou a sair leite. Por quê? O mestre, lembra que o mestre falou? Deus colocou o bebê na sua barriga, é porque vai nutrir, vai dar todas as condições. Então, apesar de aparecer uma tábua assim, reta, porque não tinha seios, mas começou a produzir leite. Então, esta é o milagre da vida. Este é o milagre da vida. Então, o poder da palavra positivo faz com que esse milagre da vida, a vida comece a atuar de forma correta. A vida começa a atuar de forma correta. Agora, a vida atuando de forma correta, mas se for dominado pelo medo, então automaticamente o medo vai afetar toda a célula do corpo. Isso faz com que deixe de desempenhar a função que tem. Então, o medo paralisa, o medo faz com que você não tenha autoconfiança, o medo faz com que você tenha desarranjo intestinal. Então, o medo faz com que mude a química da sua boca, a saliva da sua boca muda de química e, consequentemente, essa saliva que passa a ser uma coisa tóxica vai para o estômago, aí começa a dar desarranjo intestinal. Como curar a falta de leite materno? Eu não estava a par disso, mas quando o bebê estava aproximadamente 1 mês, já um pouco crescido, a senhora S foi à minha casa com ele e vi que estava dando mamadeira. Eu perguntei, o que aconteceu? Está faltando leite? E ela explicou o motivo da falta de leite. Então eu expliquei, você está redondamente enganada. Está faltando leite porque acreditou que ia faltar, porque a enfermeira havia dito isso, e você acreditou nisso. Foi então quando o mestre falou que ele já tinha falado o contrário. Você leu a verdade da vida e deve saber que Deus criou o filho. Deus criou o filho, e não a mãe carnal. É Deus quem dá o leite ao bebê através dos seus seios. É a mãe que dá o leite através dos seus seios. Isso não é somente com o ser humano, mas todos os mamíferos, ele mama no seio da mãe, porque ali sai o leite. Seja ele mamífero da terra, seja uma baleia que é um mamífero também, então automaticamente já sabe, ninguém ensinou, mas a mente instintiva faz com que ele já vá buscar o lugar onde está a alimentação, a sua alimentação. Okay? Então você leu a verdade da vida e sabe disso. Vamos realizar a meditação em Shinsokan. Durante a meditação em Shinsokan, corrigi o subconsciente da senhora a seguinte demonstração. Você leu a verdade da vida e já sabe que o homem é filho de Deus e é criado por Deus. Apesar disso, foi influenciado pelas palavras da parteira e pensou em criar o filho com a própria força. Veja o resultado. É Deus quem criou o ser humano, por isso o leite fluirá com abundância sempre que precisar. A partir de hoje, pare de dar leite de vaca, pois você terá bastante leite.
Declarei isso solenemente e, terminada a meditação, disse-lhe com brandura: não dê mais leite de vaca a partir desta noite. E ela obedeceu e começou a produzir leite. Então, isso também deixe que a vida naturalmente dê condições para criar o bebê dando leite. Automaticamente é isso que acontece. Será que entre os povos indígenas, onde não tinha aquela interferência do médico, que não tinha médico, havia caso de bebê, a mãe índia não ter leite para dar bebê? Não acredito. Automaticamente produzia leite. Então, basta acreditar na vida. A vida naturalmente vai suprir de todas as necessidades para que o bebê nasça, para que o bebê cresça. Assim é a vida. Acreditando, estando em harmonia, não buscando o fruto da sabedoria, da árvore da sabedoria, não buscando através da ciência, mas através da verdade, da vida. A vida é assim, a vida corrige automaticamente. Então, eu lembro quando eu era garoto, cortei o dedo, 10 dias depois já não tinha mais nada. Eu fiquei olhando onde estava, não tinha mais nada. Assim a vida corrige, atua automaticamente para a correção daquela ferida. Mas isso não ocorre quando a pessoa está em conflito com alguém. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra e chama por mim. Porque somos ao te reconciliares com todas as coisas da terra, Deus disse, aí então me revelarei. Reconciliando, Deus estará presente. Deus estará presente. Aquilo que eu mencionei em vários livros que eu escrevi, sobre relatos como aquela menina, está no relato no Conquista da Felicidade com Amor, que estava com as pernas tortas para dentro. A perna direita para dentro, a esquerda também para dentro. Aí eu falei com a mãe, sabe o que simboliza essa perna direita? Simboliza você que é a mãe. Essa perna simboliza o seu marido. Está assim porque vocês só ficam vendo defeito um no outro. Ela falou, mas é isso que acontece. Então, fale para o seu marido, doravante, a partir de hoje, não vou mais ver defeito em você e você também não vê defeito em mim. O marido, de acordo. Aí foi endireitando um centímetro. Aquele aparelho ortopédico que não estava surtindo efeito, se curou não por causa do aparelho ortopédico, porque os pais deixaram de ver defeito no outro, deixaram de ver a parte defeituosa um do outro. Passaram a ver somente o lado bom, automaticamente as pernas da menina ficaram curadas. Então, esse é o detalhe que nós devemos sempre manter em mente. Harmonia sempre. A harmonia se escreve com a letra H. A letra H é composta por duas retas paralelas que não se chocam. Por isso que tem progresso. Tem ordem, tem progresso. É o que menciona a nossa bandeira brasileira. Muito obrigado. 70 anos. 70 edições de uma história que transformou vidas. Quantos passos foram dados? Quantos sonhos renasceram? Quantas histórias foram escritas dentro de um evento que é muito mais do que o encontro? A Convenção Nacional dos Jovens da Seichonoye do Brasil é um chamado para a transformação, para o despertar, para a vida que você merece viver. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma vida plena, onde você reconhece seu verdadeiro valor e entende que pode conquistar tudo aquilo que desejar. E foi aqui, nesta convenção, que milhares de pessoas encontraram o primeiro passo para essa jornada. E agora é a sua vez. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é a base para uma vida plena. Quantos jovens chegaram aqui perdidos, cansados, desmotivados e saíram renovados, revigorados e prontos para recomeçar? Talvez essa história seja a sua também. Talvez este seja o seu momento de iluminar a sua própria vida. Este é o momento de escrever um novo capítulo da sua história. Junte-se a nós no dia 26 de julho de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Serão horas de inspiração, aprendizado e transformação.
Vamos juntos iluminar o Brasil. Mais informações pelo WhatsApp 11 50 14 2250. E-mail ajsi@sni.org.br e Instagram @ajsi_Brasil. Te esperamos lá!